Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Economia Política, né? Então aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez aqui com vocês, né? Debatendo um pouco sobre a economia política, né? Então hoje a gente traz um tema bastante pertinente, bastante relevante para vocês debaterem comigo, né? Nessa aula maravilhosa aqui com vocês, né? Isso. Então, a gente vai falar um pouco da escola marginalista, né? Então, aí tem muita gente boa aí, né? A gente tem o Alfred Mechon, né? Então, nós temos o Leon Wallerhaus, né? Francês, Leon Wallerhaus, também um grande nome dessas, dentro da teoria da escola neoclássica, né? Então vejamos, então nós temos dentro da escola da teoria neoclássica, você que está em casa agora assistindo essa aula maravilhosa com o professor Cláudio Nascimento, Economia Política, não é isso? Queres ou não queres, né, esta aula? Queres ou não queres essa aula? Eu quero dar minha aula e você quer receber esse conhecimento, você quer adquirir conhecimento? Então vamos lá. Então a teoria neoclássica, Alfred Mechon, né? Então ele publica os princípios da economia, né? Levanta questões de comportamento, né? Ele vai levantar questões de comportamento do consumidor, né? Dentro da grande teoria marginalista, né? Ou seja, a teoria quantitativa da moeda. Ele vai falar um pouco da teoria quantitativa da moeda. Então, recorrendo à economia, né, dos clássicos, né, a do Smith, David Ricardo, né? Então, com as contribuições marginalistas, então, de seus contemporâneos, realizou o quê? Realizou uma síntese, né, na qual procurou destacar o que? Destacar as razões e requisitos do equilíbrio parcial, né, o equilíbrio parcial. Então, é famosa a sua comparação, né, das tesouras, olha, comparação das tesouras, de como são determinados os preços, né, pelo encontro, né, encontro entre oferta e demanda. Primeiro, o que é oferta? O segundo, o que é demanda? Então a oferta é o desejo de disponibilizar bens e serviços dentro do mercado. Desejo de disponibilizar. A demanda é o desejo de obter determinado bem ou serviço, né? Então nós vamos ter na realidade um encontro entre as teorias da oferta, né, e da demanda. Então seria igualmente razoável discutir. Seria razoável discutir. Então afirmou, né, sobre se é lâmina de cima, ou de baixo a que corta o papel. Ou seja, veja, se é lâmina de cima ou de baixo que corta o papel. Como se é a utilidade. Como se é a utilidade ou custo de produção. Se é utilidade, é isso, ou custo de produção que determina o valor, né? Se é a utilidade ou custo de produção. O valor de utilidade, né, de um bem. Então, qual é o bem que é mais necessário, né? Isso. Então vejamos. Então, quanto maior a escassez do bem, maior vai ser seu preço. Quanto menor a escassez, menor vai ser seu preço. Exemplo é diamantes e água, né? Então quem vale mais? Professor, o diamante custa mais, preço maior. A água é um custo mais baixo. Por quê? Diamante é encontrado em escassez. Água é encontrada em abundância, né? Então tem esse valor de utilidade, né? Então vejamos. Então, a teoria de Alfred Mechon, né, ele diz o seguinte, né? O desejo do consumidor. Então vejam só, a teoria de Mechon, ele diz o seguinte: o desejo do consumidor é maximizar o quê? Sua utilidade. Maximizar o que? A sua utilidade. E do produtor de maximizar o lucro. Ou seja, o consumidor ele vai maximizar sua utilidade, satisfazer suas necessidades. Enquanto o produtor ele visa o quê? Aumentar o lucro, né?
Então, o seu lucro, maximizar seu lucro, né? Que são a base para a dedução de que? Dedução do equilíbrio, né? A base para a dedução do equilíbrio de mercado, né? Então, determinado pela curva de utilidade de produção. Ou seja, ele vai dizer na realidade que a teoria, né, keynesiana de Keynes vai tratar o nível da produção nacional, né? Isso é responsável pelo volume de emprego. O nível da produção nacional é responsável pelo nível de emprego. Então, uma coisa muito interessante aí. Mas, vejam só, então dentro dessa teoria neoclássica, a gente visa você que está em casa, nesse exato momento, assistindo a aula do professor Cláudio Nascimento sobre a teoria neoclássica, escola marginalista na economia política. Então, nós temos aí, dentro da teoria neoclássica, né, os novos clássicos, né? Então, essa necessidade, né? Veja só, necessidade, escassez e escolha. Necessidade, escassez e escolha. Então, eu tenho necessidade, porém tem uma escassez, a falta de os bens e serviços. E tem uma escolha. Então ele diz que Alfred Mesch, o grande expoente, como eu falei anteriormente, né, da fase neoclássica, em 1890, ele vai publicar o que? Ele publicou um livro, Princípios de Economia. Olha só, Princípios de Economia, em 1890. Então, que foi utilizado como livro-texto básico, livro-texto básico, até a metade do século XX, né? Então, entre os estudiosos da época, né? Então, a gente vai encontrar outros economistas de destaque da época, né, neoclássica, como William Jeffons, Leon Wallerheiss, né? O Schumpeter, né? E o Pareto, né? Então, grande, entre outros nomes, né? Então, veja só, Schumpeter, Wallerheiss, Pareto, né? Então, para Meschel, entende? Eu quero que você entenda em casa mesmo, entenda que para Meschel é o seguinte: o processo econômico, ele visa atender o quê? As aspirações humanas. O processo econômico visa atender às aspirações humanas, ou seja, o desejo humano, né? E a satisfação de suas necessidades materiais. Então, esse processo econômico tem a finalidade de atender, de satisfazer as necessidades humanas. Então, segundo, veja quais são os pontos cruciais dessa abordagem, né, de Meschel. Ele diz, primeiro, são inúmeros. São inúmeros e de várias espécies as necessidades e desejos humanos, né? Ou seja, unicamente em fases primitivas, né, de civilização sucessíveis, né? Ou seja, de serem satisfeitos. Então, a economia estuda a ação individual, a economia ela vai estudar a ação individual e social, é isso, em seus aspectos mais estritamente ligados à obtenção, é isso, e ao uso de elementos materiais, né, do bem-estar. Ou seja, então vai analisar, não é isso, em seus aspectos mais estritamente ligados ao que? À obtenção e ao uso de elementos materiais de bem-estar, ou seja, do bem-estar da sociedade. Dessa forma, por um lado, então ele fala que a economia ela estuda, é um estudo da riqueza, né? E por outro, é mais importante o quê? Uma parte do estudo do homem, né? Isso, per si, né? Então, per si. Então, vejamos, são inúmeros, de várias espécies as necessidades, são inúmeras, de várias espécies as necessidades, né? E os desejos humanos. Lembrando que necessidades, elas são ilimitadas, recursos são limitados, né? Necessidades, elas são infinitas, recursos são finitos, né? Então, unicamente em fase primitiva, né, a gente pode dizer que nessa fase de desejos, né? Então,
A economia ela estuda a ação social, né? Como nós falamos, né? Essa ação social que visa nesse período, né? Então, em seus aspectos mais estritamente, como eu falei, do cotidiano, né? A economia centraliza motivos que afetam de forma acentuada, constante, sobretudo na sua condição de trato com essa questão e que vai impactar o quê? Na sua riqueza, né? E nas condições materiais do bem-estar, ela vai impactar no bem-estar da sociedade. Por isso que eu falo, nós temos aí o bem-estar social, né? Isso, e o bem-estar econômico, né? Então o bem-estar econômico está acima do bem-estar social. Porque nós temos uma coisa muito interessante que são a externalidade. A externalidade, ela pode, na realidade, são fatores que vão influenciar no bem-estar social, né? Então, no período neoclássico, houve uma considerável evolução e formulação na análise econômica. O comportamento do consumidor, ou seja, foi analisado com mais detalhe. O comportamento do consumidor foi analisado com mais detalhe. Então, tanto o desejo do consumidor de maximizar, de aumentar, não é isso? Então, sua satisfação, né? Então, na realidade, ele vai dizer que de maximizar a sua utilidade ou satisfação ao consumidor quanto produtor, que vai maximizar o quê? O lucro, né? Que são, como nós falamos, são sustentáculos para a elaboração, né, do aparato teórico, né, neoclássico. Então, esse equilíbrio de mercado pode ser alcançado a partir de estudo das curvas de utilidade, novamente de produção, né, dadas as restrições, né, dos fatores, né, orçamentários. Então, nós temos, comumente é chamada teoria marginalista, pois os resultados a ser analisado depende basicamente dos conceitos, né? Dos conceitos marginais, como exemplo a receita marginal, custo marginal. Lembramos que receita marginal é aquela receita adicional, não é isso? Que nós vamos ter, não é isso? Quando nós adicionamos um item ou unidade a mais. Então, nós vamos ter uma receita. Então, tudo que nós arrecadamos será a mais, como é o custo marginal. Então, esse custo marginal, né, isso ocorre devido ao quê? Devido à questão de nós acrescentarmos uma unidade. Se nós acrescentamos uma unidade a mais, nós vamos ter um custo a mais. Com certeza, né? Então, vejam, então nós temos aí uma coisa muito interessante, né? Que ele vai dizer, né? Então, essa questão aí marginalista, entre outras, nós vamos ter Hunt, né? Vamos ter, né, vários estudiosos da história do pensamento econômico, né, que perceberam que nos livros neoclássicos, né, de teoria microeconômica, então todo comportamento humano se deduz ao quê? Se deduz à tentativa racionalista, ou seja, calculada de maximizar o lucro, né, ou os lucros ou a utilidade. Então essa utilidade, ela vai, na realidade, estar baseada entre satisfazer as suas necessidades, o consumidor, e aumentar o lucro, o produtor, né? Então a maximização do lucro deduz com frequência, né? Meramente é uma forma indireta, né, de maximização de utilidade sobre a teoria neoclássica. Então vejamos, então o utilitarismo serve de fundamento filosófico, né? Ou seja, para a teoria neoclássica de valor de utilidade. E que essa teoria depende de uma visão de harmonia de todos os interesses. Ou seja, essa tradição intelectual representa a defesa mais profunda e bem elaborada do status quo, do capitalismo de mercado ou de sua ideologia que apole, né? Então vejamos, então você vai ter logo essa teoria neoclássica em sentido amplo, nasceu em diversos países, né? Nasceu em diversos países, sob culturas econômicas distintas. Então na década de 1870,
direita, né? Então, os seus principais representantes centraram que sua análise num indivíduo genérico, né? Isento de relações sociais, né? Que busca atender o quê? Ao seu próprio interesse. Então, e que se orienta invariavelmente, não é isso, por suas preferências subjetivas. Então, essa corrente em geral teve o início e buscou o quê? Reevidenciar o funcionamento do mercado pela dança dos átomos sociais, né? Diante da música dos preços, porque fala de átomo, que vai falar de concorrência perfeita, né? Que são milhões de consumidores, milhões de vendedores se interrelacionando, não há na realidade barreiras, há transparência, o produto é idêntico e não diferenciado, né? Então vejamos, então o surgimento da análise marginal, dessa teoria subjetiva, né? Então aí o texto traz, na realidade, essa escola neoclássica, né? De uma corrente subjetiva, princípio marginal, valor de utilidade. Aí nós vamos citar o que é a escola austríaca, não é? Com Baker, não é? Com Wilson, Miser e Heiker e Schuster, né? Que, então essa escola austríaca aí faz a utilidade no ganho da vida doméstica. E a escola de Lausanne, é isso, com ênfase no equilíbrio da matemática. Aí vem a Walras, né? Pareto, né? Então, baseado nos cálculos matemáticos. E a escola de Cambridge, né? Que ênfase no equilíbrio, na preocupação com a instrumentalização. Aí tem Marshall, né? Alfred Marshall, né? Então, pegou o centro da escola clássica, imaginalista, né? Então, o surgimento da análise marginal e da teoria subjetiva de valor, então isso é muito importante. Porque, como eu disse, 1870, né, até 1925, então a gente vai ter uma produtividade crescente, mais pobreza, também crescente, né? Mais flutuações e crises, né? Aí vai ter a superprodução, né? Grandes empresas monopolistas, poderio econômico e influência política. E subconsumo, né? Baixo, olha só, vai ter o subconsumo. Então, baixos salários, mais insegurança na velhice, mais ausência de leis trabalhistas e condições de trabalhos insalubres. Então, isso aí é um reflexo, né, da industrialização, que vai o quê? Essa superprodução que vai acarretar uma consequência gravíssima. Então, vejam, nas questões sociais, né? De assistência sociais, porque não vai ter esse subconsumo, mas por trás desse subconsumo nós vamos ter o quê? Baixos salários, trabalhadores sendo mal remunerados. Nós vamos ter insegurança na velhice. Como é que vai ser o sistema de proteção social, não é isso? E assistência social na velhice? Como é que vai ser esse sistema de proteção social na velhice? É isso. A ausência de leis trabalhistas. Cadê as leis trabalhistas? Ocorre várias greves, né? Várias lutas, disputas. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1917, nós tivemos uma grande greve, né? Então, em prol de quê? De melhores condições de trabalho, redução de hora de jornada, etc, etc. E a ausência de condições de trabalhos insalubres, né? Então, a gente volta lá ao período da Revolução Industrial, que era péssimas condições, e ainda permanece péssimas as condições das fábricas, né? E por outro lado, essa superprodução aumentava o lucro do industrial, né? Então vejamos o contraste disso, as consequências dessa grande superprodução, né? Então, contrariando os preceitos da economia clássica, a saída indicava. Qual era a saída? Socialismo. Mais sindicalismo, mais Estado. Ou seja, socialismo, sindicalismo, mais Estado. É o controle da economia. Ou seja, abusos, mais redistribuir renda. Renda
Então vejamos, então você precisava de instituições fortes que pudessem na realidade o que equilibrar, não é isso? Que pudesse na realidade buscar uma forma de negociar essas relações, né? Então nós temos, aí surge a marginalista, que rejeita todas essas soluções e defende a alocação de mercado. Então a economia marginalista ela rejeita tudo e defende apenas a alocação de mercado, maximização do lucro, maximização das necessidades para o consumidor, né? E maximização do lucro para o industrial, né? Então veja só, aí tem uma utilidade marginal, que o ponto de partida, veja só, utilidade marginal, utilidade que você vai ter a acrescentar uma unidade a mais. Então eu tenho ponto de partida, economia clássica. ênfase no valor da troca, de troca, né? Então, valor de troca. Então, os neoclássicos, eles vão enfatizam que a ênfase dele é na utilidade, da relação entre pessoas e coisas. Então, a economia ela vai ter uma alocação. A economia tem alocação ótima de recursos escassos entre fins alternativos. Ou seja, teoria da utilidade marginal e teoria dos preços. Ou seja, lembrando que quanto maior a utilidade, né, ou seja, maior preço. Ou seja, porque vai depender da escassez. O preço vai ser dado pela escassez. Aquele exemplo que eu dei logo no início. O valor de utilidade do diamante e da água. O valor de utilidade devido à escassez do diamante aumenta o preço. E a abundância da água reduz o preço, né? Então o preço é reduzido. Então veja só, então vocês vão ter solucionar o paradoxo da água e do diamante, como eu disse. Vamos solucionar esse paradoxo da água e do diamante. É o que vai influenciar uma coisa chamada escassez. A escassez de recursos, né? Diamante encontrado em escassez, água encontrada em abundância, né? Então vejam, aí vocês vão ter essa questão da utilidade marginal, onde a definição do valor ela é subjetiva. A definição do valor é subjetiva ao quê? A preços. Subjetiva a preços. Aí vem, na realidade, Jevons, com a ênfase na demanda. ênfase na demanda na definição do valor. Então, cálculo da utilidade. Como é que vai ser feito o cálculo da utilidade? Suprir necessidades com menor custo. Então, vamos suprir. Aí entra a economia de escala, né? Economia de escala. Produzir mais, gastar menos, né? Então, na curva de experiência, né? Então, vejamos, vamos suprir necessidade com menor custo. Então, você vai dizer, o que explica o fator de um bem ter o mesmo preço para sujeitos distintos? O que explica, né? Então, vai dizer o que explica. Então, mas Mestre chama a atenção para o lado da oferta, custo de produção. Então, ele vai chamar a atenção para o custo da oferta, custo de produção. Né? Lembrando que vai ter o valor do trabalho, né? Então, maior valor de trabalho, o valor do trabalho, ele vai acarretar aumento no preço, né? Então, a alocação dos recursos escassos entre o uso alternativo vai eliminar o quê? O conflito. Sociedade é harmônica, né? Então, a busca do equilíbrio. Então, o grande Léon Walras, né, o francês Léon Walras, traz aí a teoria do equilíbrio geral, a ênfase na raridade. Veja o que a gente falou, raridade. Ou seja, utilidade e raridade determinam o valor. Utilidade e raridade determinam o valor, que é o caso do diamante e a água, né? Então, preocupação com a questão social. Então, levam a buscar o quê? Uma teoria de equilíbrio. Então, a ciência econômica teria essa função. Qual era a função da teoria econômica, né? Então, da ciência econômica, da ciência econômica. Qual seria, né, a sua função? Buscar a razão científica. Ou seja, a orientação das ações dos agentes econômicos.
para a superação da desordem, né? Então vai buscar na realidade o quê? A superação dos agentes econômicos, né? Para a superação da desordem. Distinção entre mercado, né, de produtos e fatores, equilíbrio da troca. Então você vai ter um mercado. Então quais fatores aí de produção? O fator de produção eu vou ter o quê? Eu vou ter, primeiramente, eu tenho que ter capital físico, capital financeiro, eu tenho que ter mão de obra, né, isso, e eu tenho que ter terra. Então na realidade eu tenho que ter capital, né, financeiro, né, eu tenho que ter capital, né, isso, intensivo, né, eu tenho que ter máquinas, equipamento, mão de obra, né, e terra, né. Então a distinção entre esses fatores. Então nós temos um mercado de bens, que ele vai falar do agricultor, mas necessita vender trigo e comprar um arado, né? Então trigo, criador necessita vender carne e comprar o quê? E comprar trigo. Então fluxo monetário, então ele diz o ferreiro necessita vender arado e comprar carne. Então dentro disso aí, vai ver o intercâmbio. O dinheiro tornou o que? Possível a realização das transações multilaterais entre muitos, né, participantes. Um exemplo considerado: o agricultor recebe um arado do ferreiro, mesmo que esse não necessite de trigo, né? Então, vejam, aí vem o fluxo circular. Então, esse fluxo circular que tanto se fala aí, né, fluxo de bens e serviços, né, e dos fatores produtivos e dos pagamentos monetários. Então, eu tenho esse fluxo de produtos, eu tenho famílias consomem o que? Bens e serviços produzidos pelas empresas, que fornece fatores produtivos para as empresas. Empresas fornecem bens e serviços aos consumidores, utilizam fatores produtivos utilizados ou fornecidos pelas famílias. Então você vai ter esse ciclo, né? Ou seja, família, empresa. Empresa produz, família consome. Empresa produz, família consome. Então, aí vem a aceitação da lei de Say, né? Ou seja, a dificuldade dos mercados se deve à escassez, necessidade de mercado se deve à escassez. A escassez de quê? De dinheiro. Escassez de dinheiro ou a falta de proteção de pagamento de quê? Dos governos. Então, a dificuldade do mercado se deve à escassez de dinheiro ou à falta de proteção dos governos. Então, o governo precisa proteger, não é isso, os mercados. O que cria o mercado, né? O que cria mercado aos produtos, senão outras produções. Então, vejam, mas não é o dinheiro que os produtores almejam, né? Então, mas para que serve o dinheiro? O dinheiro serve para trocar mercadorias, com certeza, né? E fazer o equilíbrio de acordo com o neoclássico do mercado, né? Então, sem a questão do capital financeiro, como é que vai se ter o equilíbrio desse mercado? Então, diz-se normalmente, né, se paralisa os mercados. Por quê? Escasseia o dinheiro. Sem dinheiro vai ter que parar o mercado. O mercado não funciona sem dinheiro. Deve-se, ia dizer, né? Escasseiam os mercados porque escasseiam os demais produtos, os reais valores. Então, quando um produto quando um produtor termina seu produto, o que mais deseja é o que? É vendê-lo. O que mais deseja é vendê-lo, para que não perca o valor. Assim como não terá nada mais a fazer com dinheiro que adquirir outros produtos, para que seu dinheiro não fique ocioso. Então ele vai ter que mobilizar, ele vai ter que girar esse capital, né? Isso porque se ele mobiliza, o dinheiro vai ficar ocioso. Então ele tem que girar, né? Tem que girar. Com certeza é necessário que ele gire esse dinheiro, né? Ou esse recurso. Então, aí ele vai dizer, é interessante isso, né? Então, que explica então a superprodução? Considerando que excessos são corrigidos pelo mecanismo de mercado,
apenas meios violentos ou desastres naturais ou políticos ou torpe de ignorância dos governos pode prolongar, a penúria ou estancamento. Pode prolongar a penúria ou estancamento. Então, primeira consequência, em todo estado, quanto mais se multiplicam os produtores e suas produções, mais variados e fartos serão os mercados. Veja só que teoria. Quanto mais se diversifica os mercados e os produtores, mais variados e fartos serão os mercados. Segunda consequência, cada um estará interessado na prosperidade do outro. Cada um estará mais preocupado com a prosperidade do outro. Então, a consequência na terceira, mercado exterior, não prejudica o doméstico. O mercado exterior não prejudica o doméstico, pois é com produtos que se compram produtos do estrangeiro. Então, consequência 4. Favorecer o comércio não é o mesmo que fomentar o consumo, pois a produção é a provedora. Por isso, os maus governos se empenham em consumir, os bons em produzir. Os maus governos pensam em consumir e os bons governos pensam em produzir, segundo a aceitação da lei de Say. Aí surge uma coisa muito interessante, concordo